Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A nossa situação de hoje é a seguinte: nós precisamos aplicar um formato condicional em um intervalo onde por um exemplo aqui, nós temos o número 1,1, 1,12, 1,123. Essa é a dúvida que um aluno teve, tá? Eu resolvi dar uma incrementada aqui e já aproveitei para criar esse vídeo aqui para o YouTube para entender melhor isso aqui, para difundir esse conhecimento que eu acho que pode ser a dúvida de mais pessoas também. Às vezes não é nem a dúvida, às vezes as pessoas não sabem nem como fazer e por isso nem têm a ideia de fazer isso, tá? Então, qual é a ideia aqui, gente? Por exemplo, esse número 1,1, ele gostaria de deixar normal como está aqui, sem nenhum destaque. 1,12, mesma coisa. Agora, esse número aqui ele tem três casas decimais, então ele gostaria de destacar esse número aqui, deixar amarelo, vamos colocar amarelo aqui, tá? Automaticamente, em vez de ficar vindo aqui, selecionar e cada vez que tem um número aqui, fazer desse jeito. Então, nós vamos usar o recurso formatação condicional. Só que antes de usar esse recurso, vamos entender como é que a gente vai fazer, vamos fazer por parte para que a gente possa ter um real entendimento do que está acontecendo. Não simplesmente fazer igual um papagaio, copiar e colar, tá? Então, antes da gente chegar à solução, eu só vou pedir para vocês, só para não perder o costume, né? Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal, me motiva a criar novos vídeos. Ajude também a divulgação do canal compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Se você ficar com alguma dúvida, comente. Se você gostou do conteúdo, coloque um comentário lá, gostei, não gostei. Expresse seu sentimento. Só o fato de você colocar um comentário lá já sinaliza ao YouTube que esse é um conteúdo interessante e que merece ser divulgado para outras pessoas. Então, eu só peço essa colaboração sua. O conteúdo aqui é totalmente gratuito, você não paga nada, também não dói nada apertar no botãozinho do like, de se inscrever, não custa nada, pessoal, e você vai me ajudar muito. Muito bem, vamos à solução. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar em que posição está a vírgula, então eu vou localizar a posição dela. Para localizar, então, eu vou usar a função localizar, então é igual localizar. O que eu quero localizar? Quero localizar a vírgula. Então, eu coloco a vírgula entre aspas, ponto e vírgula, em qual texto que eu quero localizar essa vírgula? Eu quero aqui no texto que está na A1. Legal, Enter, e arrasto para baixo. Beleza? Então, todas elas estão na segunda posição. Lógico, né? Lógico não, né, gente? Porque eu poderia ter um número aqui, por exemplo, é, assim, né? Vamos lá. Vai mudar aqui a posição, certo? Então, por isso que não falei lógico ali, mas nem sempre a vírgula vai estar na segunda posição. Legal. Agora eu preciso o quê, gente? Eu preciso extrair os textos, extrair os valores que estão a partir após a segunda casa decimal. Então, no caso aqui, nesse caso aqui, precisaria extrair o 3, certo? Então, para usar isso aqui, eu vou usar o quê? A função este texto. Por que este texto, gente? Porque eu não posso usar a direita? Porque a direita eu não vou saber se eu estou pegando a terceira, a segunda casa ou a 10ª casa depois da vírgula, né? Então, por isso que eu vou usar a função este texto. Este texto. Aí ele pergunta qual é o texto, é esse aqui, e o segundo argumento ele pergunta a partir de qual texto. Então, a partir do segundo texto, do segundo caractere, que é a vírgula, ou do quarto, né? Ou seja, a partir da vírgula. Só que eu não quero a vírgula, que se eu deixasse aqui, gente, o que ele ia fazer? Ia pegar vírgula 1, vírgula 12, vírgula 123, vírgula 12. Não é isso que eu quero. Eu quero somente pegar o que estiver após os dois valores depois da vírgula. Então, eu quero mais 3. Então, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. Eu quero a partir desse 3, então por isso que é mais 3, tá? E depois ele pergunta quantos caracteres. Eu vou colocar aqui 100. Por que 100? Se ele tiver um caractere só nessa posição, a partir da vírgula mais 3, ele vai pegar 1. Se tiver 10, ele pega 10. Se não tiver nenhum, ele não pega nenhum, tá? Fecha o parênteses e vou dar um Enter. Olha lá, aqui não pegou nenhum. Depois aqui ele não pegou nenhum, porque não tem. Aqui ele pegou 3, porque
tem, e aqui não pegou porque não tem. Legal. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma operação matemática aqui, gente, porque quando ele extrai algum número aqui, nesse caso aqui o 3, ele extrai como um texto, porque ele é o resultado de uma função de texto. Então, esse número, percebam que ele está à esquerda. Se ele está à esquerda, ele está armazenado como um texto. E isso eu quero transformar em um número. Para transformar em um número, eu simplesmente pego o valor que está aqui, nesse caso não tem nada, não tem problema, vai dar um erro, e multiplico por 1, certo? Deu o erro de valor, sem problema. Acontece que, quando tem número, ele não vai dar o erro de valor, ele simplesmente vai converter para um número. Legal, eu preciso agora matar esse erro. Como é que eu vou fazer para matar esse erro? Usa a função serro. Simples assim. Lá no final, se for erro, se der erro o resultado dessa operação matemática, eu faço vazio, fecho parênteses, enter, e agora simplesmente arrasto para o lado. Tá? Por que que eu fiz tudo isso, gente? Porque se eu tiver, por exemplo, o número 1, eu não tenho vírgula, ele vai dar um erro de valor. Mas chegando aqui, ele vai resolver esse problema. Se eu tenho um texto, vírgula, B, ele não vai dar problema nenhum, né? Olha lá. Aqui tem função. Me trouxe lá. Agora, se eu tenho A, vírgula, B, C, D, o que que vai acontecer? Ele vai gerar esse erro aqui para mim, né? 2 aqui, e retornaria um texto. Retornando esse texto aqui daria valor. Mesmo caso de quando eu tenho lá. Beleza. Então, eu já tenho a função, só que eu tenho 3 células. Eu resolvi por partes o meu problema. Então, eu vou juntar essas partes agora. C1, o que tem na C1, eu vou pegar esse valor que tem na C1, sem o igual, seleciono, Ctrl C, Enter, venho lá, 2 cliques no C1, Ctrl V, pronto. Já matei essa minha célula. Agora, o que eu tenho? Dependo da B1. Eu vou lá na B1, faço o mesmo procedimento. Copio o texto da função, Ctrl C, Enter, venho aqui e B1, mato ela aqui. Beleza, agora eu posso arrastar isso aqui e eu já posso apagar isso aqui, porque eu não dependo mais disso aqui, certo? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar este resultado, esta função que eu fiz, que eu juntei toda ela, e vou copiar somente o texto. Ctrl C, Enter, vou selecionar toda a minha coluna A e vou aplicar a formatação condicional, uma nova regra. E vou usar uma fórmula aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui eu vou igual e Ctrl V. Legal. Sempre que tiver um erro ou não tenha terceira casa decimal, a minha célula vai ficar vazia, certo? O resultado dessa função vai ser vazio. Só que eu só quero formatar quando não for erro, ou quando... Na verdade, eu quero formatar só quando aparecer algum número lá, porque eu só quero formatar números. Então, eu vou fazer diferente de vazio. Porque qualquer erro que gerar, se eu tentar multiplicar um texto por 1, vai dar um erro. E gerando o erro, vai ficar vazio. Se eu não tenho a terceira casa decimal, vai ficar vazio, ele vai multiplicar por 1, vai dar um erro. Então, esse erro vai ser transformado no vazio. Então, significa que não é para formatar. Então, caso seja diferente de vazio, é porque tem um número naquela posição ou lá atrás. Ou seja, tem mais que 2 casas decimais. Então, quando for diferente de vazio, eu quero formatar. Que corzinho eu quero formatar? Quero preenchimento amarelo. Vou clicar em OK e vou clicar em OK. E agora eu já tenho lá o meu formato. Tá? Então, se eu digitar aqui 1,12000001, não tem problema, ele vai formatar. Tá? Deixa eu ampliar isso aqui. Ó. Olha lá o que ele fez. Tá? Então, ele pegou um número ali. Eu não preciso disso aqui, lógico, né, gente? Ó, isso aqui foi só criado para eu poder destrinchar o meu problema e depois juntar tudo para aplicar na formatação condicional. Mas nada me impediria de ter criado direto lá dentro da formatação condicional, tá? Não preciso fazer isso no SAP, posso apagar, tá? Então, dessa forma, está resolvido essa problemática e nós conseguimos, de uma forma bastante elegante, né, com as funções de texto, criar, então, essa regra aqui que realça as células que têm mais que
duas casas decimais. Então, simples funções, né? Então, uma função, duas, três funções e uma operaçãozinha matemática aqui, nós conseguimos matar a charada. Legal, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários se tem alguma sugestão de algum assunto referente a Excel, Google Planilhas ou Power BI, pode colocar nos comentários que eu terei o maior prazer de preparar um vídeo para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.